Olha aí, pessoal, o estranho crescimento da economia brasileira, para lá de questionável, traz consigo algumas peculiaridades. Por exemplo, o fato de que os economistas já estão prevendo, antevendo que o crescimento econômico do Brasil vai tornar inevitável o fato de que os juros vão ter que subir de alguma forma. Isso parece bastante estranho, né? Porque uma economia saudável, uma economia crescente, né? Uma coisa assim que representa um ganho de riqueza de forma geral na economia, deveria representar juros mais equilibrados, mais contidos, né? E não juros crescendo, uma vez que eles já estão num patamar bastante alto, que muitos consideram como um patamar bastante alto, né? O que isso nos indica, basicamente? Nos indica que nós temos um problema econômico gravíssimo causado, gestado pelo governo Lula. Uma economia aparentemente forte, uma maquiagem que indica isso, mas na prática não, mas um fiscal extremamente problemático. E isso, de forma geral, torna inevitável o aumento da taxa de juros. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal aqui da Fundação Getúlio Vargas, né? Aqui o FGV-IBRE, né? Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, né? Foi realizado aqui um seminário pelo pessoal do Estadão, pelo pessoal da FGV-IBRE aqui, análise de conjuntura da economia brasileira. E a conclusão a que eles chegaram é a seguinte, né? Que a economia brasileira está crescendo acima do seu potencial. É engraçado isso aqui, né? Porque como que um crescimento pode acontecer para além do potencial de crescimento, né? Pois bem, estamos falando aqui, é claro, de avaliação do PIB, que tem como um dos seus fatores, aí, um dos seus indicadores, né, os gastos estatais. Então, sim, a economia brasileira está crescendo por conta de uma expansão fiscal e não um crescimento em decorrência de um crescimento orgânico. Eu tenho falado isso bastante aqui no canal. É o número que o governo Lula tem para apresentar, um crescimento do PIB aí fajuto, que todo mundo já sabe que não vai se sustentar para o próximo ano e principalmente não vai representar acréscimo de riqueza na prática para ninguém, né? Mas então, o pessoal considera isso aqui como um problema que vai acabar ocasionando uma necessidade de aumentar a taxa de juros. Por quê? Você tem dinheiro sendo despejado na economia, porque sim, expansão fiscal nada mais é do que dinheiro sendo criado do nada para suprir essa demanda estatal por gastos. Então, a dívida pública brasileira está crescendo na ordem de R$ 1 trilhão no intervalo de 12 meses. Basicamente, essa é a quantidade de dinheiro nova sendo lançada na economia, né? Não necessariamente tudo, mas uma montanha de dinheiro. Sim, a expansão da base monetária brasileira é evidente. E aí você tem, em decorrência disso, né, as pessoas com mais dinheiro gastando mais, sem que haja um aumento de produtividade real, né? Na indústria, por exemplo, a produtividade está andando de lado, né? O grau de investimento, que é o que gera produção na prática, né? O grau de investimento na indústria sequer repõe a depreciação do parque industrial brasileiro. Então, não há aumento de produtividade, mas há aumento de consumo. Isso também vai fazer o PIB aparecer mais alto lá na frente. Só que isso provoca uma pressão inflacionária, no caso da questão de inflação como aumento de preços, um excesso de demanda, né? Então, o pessoal aqui já coloca, por exemplo, né, a necessidade de o Banco Central aumentar em 0,50 a taxa de juros na próxima reunião, que é agora, no meio dessa semana, né? Então, o pessoal já está considerando isso como sendo uma necessidade para que a economia continue caminhando, né? Então, eles inclusive falaram aqui o seguinte, né, que o Banco Central falou grosso, né, deu um discurso nesse sentido. Então, se ele falou isso, né, se ele ajoelhou, agora tem que rezar. Não dá para voltar atrás, porque isso vai causar uma piora significativa de um cenário que já está bastante ruim, né? Então, o ideal seria aqui 0,50
pontos de crescimento, ou 50 pontos, né, da taxa base, das taxas Selic, na próxima reunião aí, né? Outros aqui, especialistas que participaram, também falaram dessa necessidade de aumentar a taxa de juros, inclusive aqui falando, né, do crescimento do consumo, né, que isso aí é o que realmente está movendo a economia, o aumento de gastos do governo e o aumento do consumo das famílias. Então, o que acontece? O PIB está crescendo acima do potencial. Portanto, né, a economia brasileira cresceu nos últimos 2 anos aí, por conta do agronegócio e da exportação de minério, do petróleo também e tudo mais. Um crescimento sustentável, portanto, 2022 e 2023. Lembrando que 2023 só teve crescimento mesmo na primeira metade do ano, carrego estatístico do governo Bolsonaro, né? Agora o que nós temos é um crescimento do PIB focado em demanda doméstica. Isso é um problema para o Brasil, porque realmente não tem uma melhora da produtividade por aqui, né? Então, o que acontece? Você tem um cenário claramente tendente a uma inflação, ao aumento de preços que tem que ser controlado através de taxa de juros, né? E aí você tem, em consequência, né, uma situação fiscal que se deteriora cada vez mais. A informação aqui do setor de varejo, do setor de serviços, mostra que há um aumento sim da demanda, isso já é um fato, e aí você inevitavelmente vai ter um crescimento de preços em algum momento por conta disso aí, que é a realidade, é o que tem que acontecer nesse cenário. Para pensar. Se nós estamos vivendo um PIB ilusório, né, um aumento do PIB que não tem verossimilhança, que não pode ser explicado por fatores reais, a indústria está crescendo, as exportações estão maiores, o agronegócio está bombando. Não é isso que está explicando o PIB, é expansão fiscal. Então, se há mais dinheiro sendo despejado na economia, esse dinheiro está perdendo o valor. Tudo tem que ser reajustado com base no novo valor da moeda, que é um valor mais baixo, né? Então, se o real está se depreciando por conta de excesso de oferta de moeda, o governo imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã e sem qualquer tipo de restrição em matéria de gastar dinheiro, entregando déficit atrás de déficit, né? Já demonstrando que não vai dar conta de cumprir a meta fiscal deste ano, que é uma meta insuficiente para controlar a dívida iria crescer ainda que o governo atingisse o centro da meta, mas não vai conseguir fazer isso. Nós temos um cenário de clara, evidente expansão monetária, desvalorização da moeda. Em consequência, você tem que ter, né, isso é obrigatório, você tem que ter um aumento generalizado de preços, que é tudo que ninguém quer neste momento, porque as coisas meio que já estão caminhando nesse sentido há algum tempo. O índice oficial de inflação, né, trabalhado ali a duras penas pelo Márcio Postman, assim como o PIB, diga-se de passagem, esse índice já está muito acima do que seria o centro da meta e batendo ali na trave do teto da meta de inflação, o que é um problema sério também. Agora, a inflação que a gente vê no dia a dia é ainda pior, né? E tende a se deteriorar mais com esse cenário. Qual é a alternativa que resta, então, para o Banco Central, né? O governo Lula, se dependesse do Lula, eles não estavam nem aí, tocavam o rebu mesmo, o importante é fingir que a economia está crescendo. Mas o Copom vai trabalhar para segurar a inflação por meio de aumento da taxa de juros, que é o mecanismo que eles têm, né? Fazendo com que o empréstimo fique mais caro, né, alguns gastos fiquem mais caros e a poupança se torne mais atrativa. Também mais gente vem em busca de investimentos no Brasil, gente do exterior, o real acaba se valorizando por conta da demanda por reais para esse tipo de investimento, né? Então, há sim uma possibilidade grande do Banco Central agir dessa forma, né? E, na verdade, o pessoal já meio que determinou que vai ter aumento da taxa de juros sim na próxima reunião. Vamos saber em breve, né? É agora, dia 17 e dia 18 de setembro. Falta poucos dias para essa reunião aí. Nós vamos saber para onde que as coisas vão caminhar. Agora, o fato é que, embora haja, sim, o pessoal esperando 0,25 aqui de aumento,
Os especialistas, perdão, já pontuaram que 0,50 é o necessário neste momento e eu vou te falar, com essa expansão fiscal do governo Lula, mais aumentos do tipo teriam que ser feitos, com aqueles problemas que nós já conhecemos, né? Isso estrangula a economia, impede a economia de crescer. E se hoje o PIB já não cresce porque não há aumento da produtividade, com uma taxa de juros ainda mais alta, meu amigo, isso vai se tornar um cenário ainda mais difícil, graças ao governo Lula plantando essa tragédia aqui, o voo da galinha que nós já conhecemos muito bem e cujas repercussões nós nos lembramos. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.